para você, amigo conectado no Jornal Zenorte, agora 11 horas e 28 minutos, nós estamos ao vivo aqui da Câmara Municipal. Hoje uma sessão sem todas aquelas polêmicas, sem confusão, então uma sessão que está andando bastante rápido e nós tiramos aqui do plenário, muito gentilmente, o vereador Dr. Hélio Brasileiro, do MDB, que veio conversar com a gente sobre dois assuntos relacionados à área da saúde, o vereador que é médico também, né? E o primeiro deles, o Jornal Zenorte divulgou ontem, com exclusividade, o projeto de lei que agora foi aprovado aqui no Legislativo, que proíbe o ato de fumar perto das unidades de saúde, né? Um projeto que nós apuramos já acontece em alguns países da Europa, né? Inclusive em alguns estados dos Estados Unidos, nem em repartição pública, nos arredores pode-se fumar, né? E o vereador trouxe esse projeto para cá. Vereador, muito obrigado pela sua presença, bom dia. Qual a importância desse projeto para a comunidade, tanto médica quanto para os pacientes? Eu que agradeço o convite e parabenizar o Zenorte pelo belo trabalho que realiza. Na verdade, como você mesmo falou, a minha formação inicial é como médico. Antes de ser vereador, já sou médico há mais de 20 anos. E já trabalhei em vários hospitais, inclusive sou do Corpo Clínico da Santa Casa. Há mais de 20 anos também já fiz plantão no SUS da Santa Casa. E sempre foi uma problemática essa questão do tabagismo. O que nós observamos é que existe, já conhecem, só que por incrível que pareça, e inclusive o Padre Flávio trouxe essa demanda de algo que a gente já observava, mas o Padre Flávio trouxe no sentido de resolver o problema observado pontualmente na Santa Casa, mas esse problema é extensivo às outras instituições de saúde, também públicas e privadas. O que nós observamos é que área livre inclui estacionamento, jardins, etc. Na Santa Casa em específico, muitas pessoas vão a essas áreas livres e fumam. E a fumaça entra pela janela e chega aos pacientes que estão internados. Muitos deles com doença cardiorrespiratória. Por exemplo, na doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC, que inclui bronquite crônica, enfisema pulmonar, asma brônquica, esses pacientes eles não podem entrar em contato com fumaça de cigarro porque ele causa um broncoespasmo, os brônquios se fecham e a pessoa entra em insuficiência respiratória. Agora imagine uma pessoa, por exemplo, na Santa Casa, que o jardim é muito próximo da janela do quarto, ele está fumando, a fumaça entra, um paciente que está tomando a inalação, está tomando a medicação na veia para dilatar o brônquio e está inalando cigarro, fumaça de cigarro, que serve para contrair o brônquio. É um contrassenso isso. Então, pela sensibilidade dos nossos colegas, foi aprovado já em segunda discussão, agora vai para a sanção do prefeito ou veto, vai depender do prefeito isso daí. Se ele sancionar, vira lei e essa lei vai dar suporte aos administradores dos hospitais de forma prática, hospitais e instituições de saúde em geral, de forma prática como isso funciona. Se alguém ainda insistir, ele vai pôr placa avisando que é proibido fumar. Se alguém insistir em fumar em jardins e áreas livres, o administrador do hospital vai ter que notificar essa pessoa de que ela está infringindo a lei municipal e vai ter que sair. Se essa pessoa ficar, ela vai ter que pagar uma multa de R$500. E se por um acaso ela reincindir, essa multa dobra, vai para R$1.000. E o senhor falou agora da multa, né? E uma questão que chamou a atenção, o projeto do senhor, a primeira redação, foi considerado inconstitucional pela Comissão de Justiça da Câmara, e aí foram feitas duas emendas, uma delas que alterava o termo força policial, uso de força policial por guarda civil municipal, né? Então agora a guarda civil. Como vai ser feita essa fiscalização? O senhor já teve contato com a Secretaria de Segurança, com a Secretaria da Saúde, para estabelecer como que vai ser feita essa ação no dia a dia nas unidades? Bom, vamos fazer duas considerações. Em primeiro lugar, essa situação que você bem colocou, a Constituição. Eu sempre ando com ela comigo e todo mundo que acompanha a Câmara Municipal sabe que eu não voto e nem apresento para votação nenhum projeto que seja inconstitucional. E a Comissão de Justiça muito bem faz a sua função e modifica através de emendas para se tornar constitucional. Então, assim, teria que ser a Guarda Civil Municipal. Eu não interfiro no outro poder. Eu sou do Poder Legislativo, eu não costumo ir ao Executivo
para dizer como trabalhar ou como deixar de trabalhar. Existe sim um diálogo tranquilo que, em sendo aprovada essa lei, eu vou procurar os responsáveis e ver como viabilizar essa fiscalização. Mas muito mais importante do que isso, pela minha experiência prática como médico e também como empresário da área de saúde, o que eu penso que o ponto alto dessa lei é dar suporte ao administrador do hospital para cobrar. Porque o nosso povo, felizmente eu observo isso, o nosso povo, 99% das vezes, pelo menos em ambiente hospitalar, ele é muito cortês e muito respeitador das normas. Eu penso que a melhor forma de se dialogar é com gentileza. Se um funcionário da Santa Casa, por exemplo, procurar com gentileza qualquer pessoa que esteja no estacionamento ou que esteja no jardim da Santa Casa, ou no Hospital Evangélico, ou no GEPAS, ou qualquer outra instituição renomada como essas que eu estou citando aqui, com educação falar, se existe uma lei que proíbe, por gentileza eu pediria que se apagasse o cigarro ou se retirasse. Eu tenho certeza de que o usuário que está lá, geralmente ele é acompanhante, é o paciente dele que está lá, muitas vezes ele nem sabe o perigo que ele está causando aos outros pacientes, o risco que está causando aos outros pacientes. Assim sendo, eu penso que o pulo do gato da lei é dar instrumento, é dar possibilidade a que essas pessoas que administram hospitais tenham como cobrar a retirada de quem esteja fumando nesse âmbito. E aproveitando a sua presença aqui, vereador, para falar de um assunto polêmico que aconteceu na sessão de hoje, a questão da Policlínica Municipal, né, essa notícia do último fim de semana da transferência de 50 médicos da Policlínica, que são médicos especialistas para atendimento na rede básica, que aí seriam atendimentos de clínica geral, e o vereador se manifestou há pouco no plenário falando sobre a preocupação que tem com os colegas de classe, né, que podem se sentir não diminuídos, mas podem se sentir preteridos, porque estudaram para ser especialistas, não é isso, vereador? Qual é a preocupação? Quer dizer, como isso pode afetar a carreira desses médicos e o atendimento à população em geral? Bom, talvez eu não tenha conseguido então transmitir ao pé da letra qual que é a minha preocupação. A minha preocupação não é com a classe, a minha preocupação é com a população. A situação é muito clara. Eu dei o exemplo, o meu exemplo. Eu fui concursado, eu fiz concurso para o Estado como médico otorrinolaringologista e fui lotado no Hospital do Pirapitingui. Quando eu comecei a trabalhar, eu exercia a minha profissão de otorrinolaringologia. Com o passar do tempo, por um posicionamento do Estado, eles modificaram e fizeram com que o hospital se transformasse numa colônia. E ficou uma área assistencial muito pequena e, na verdade, pacientes crônicos internados, e a minha função lá dentro mudou de ser otorrino para visitar pacientes e repetir prescrições de pacientes crônicos. Veja, não estou denigrindo o profissional que trabalha nesse setor. Nós somos livres. Como médico, eu escolhi ser otorrinolaringologista e fazer uma área de atuação em medicina do sono. Hoje a minha especialização é medicina do sono. Sou livre para isso. Tem colegas que optaram por ser pediatra, por ser ginecologista obstetra, por ser clínico, enfim, de trabalhar na medicina básica. Tem médicos que optaram por fazer medicina preventiva e social, a medicina coletiva. Todas essas especialidades, elas são muito importantes e é uma opção de cada profissional. Agora, a minha preocupação com a população e, obviamente, indiretamente com a classe. Por quê? Porque é uma questão de satisfação. O meu colega médico, ele vai trabalhar satisfeito se ele for valorizado. E ele trabalhando satisfeito e valorizado, ele vai atender bem a população, que vai ser a grande, digamos assim, a grande beneficiada dessa ação. Agora imagine, um profissional que fez 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de urologia, posteriormente ele fez uma subespecialização, mais 3 anos trabalhando só na parte de oncologia voltada para a urologia. Então ele tem um currículo extremamente extenso, ultra especializado. O que é que esse profissional vai ter de motivação de sair da policlínica, onde ele é ultra especializado, onde ele é um nome, uma grife da especialidade em Sorocaba, para ir numa unidade básica de saúde e fazer a medicina básica? Se fazer controle de parasitose, se fazer nível de hidratação. Isso é importante.
controle de pressão arterial, diabetes, etc. Isso é importante? Importantíssimo, importantíssimo. Inclusive a medicina básica, a medicina preventiva é a mais barata que tem. Mas deixe para fazer isso quem optou por trabalhar nisso. Por exemplo, eu como médico, apesar de ter toda essa especialização, se eu quiser trabalhar em medicina básica, vamos supor, a minha ideologia, eu gosto de trabalhar em unidade básica de saúde. Eu vou, presto o concurso, vou para a unidade básica de saúde e vou trabalhar feliz. E vou atender bem, se eu estiver feliz. Se eu sou médico do sono, quero trabalhar num ambulatório de medicina do sono, eu faço um concurso, vou trabalhar e vou atender feliz o paciente que tenha ronco, apneia do sono, insônia, sonambulismo, etc. Eu vou estar motivado e o paciente vai ser bem atendido. Se por um acaso, como tem bastante médico, quem quiser trabalhar na unidade básica, faça concurso e vá para a unidade básica. Quem quiser trabalhar como especialista, fique como especialista. Agora, essa é a minha visão como médico, é minha preocupação que haja uma evasão dos meus colegas especialistas. Eles, quando forem para a unidade básica, eles peçam demissão e vá trabalhar na iniciativa privada. Foi o que eu fiz. Eu pedi demissão do Estado porque eu não vou ficar trabalhando numa área que não é a minha área. Eu penso que a minha formação teve um custo muito alto. Eu penso que eu posso ajudar muito mais a população utilizando a minha formação para atender, usando o meu conhecimento para atender no que é especializado. Quem quiser trabalhar na área básica, vai trabalhar na área básica, vai se formar na área básica, vai trabalhar na área básica. O meu medo é que o profissional qualificado, especializado, ultra especializado, ele peça demissão. E aquele profissional qualificado da área básica, que estudou, fez clínica geral, que sabe, que entende de medicina preventiva e social, se ele for valorizado na unidade básica de saúde, ele vai ficar feliz e a população vai ser bem atendida. Minha preocupação é essa. Entretanto, quero deixar claro para a população que eu fui eleito vereador, poder legislativo, e deixar mais uma vez claro aqui, quem contrata médico, quem opta por concurso público ou por contratação de terceirizadas, quem determina se vai ser construído creche, unidade básica de saúde, ou seja, quem executa é o poder executivo, e a Constituição deixa muito claro, nós temos 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo, eles são independentes e harmônicos. Eu estou dando minha opinião como médico, obedecendo à Constituição, cabe única e exclusivamente ao senhor prefeito e através de sua secretária de saúde determinar o que fazer. Agora, a minha visão como parlamentar, a minha opinião como médico é que não deve se fechar a policlínica, não deve se terceirizar a policlínica e aqueles médicos que estão lá concursados, valorizados. Eu sou completamente contra a terceirização? Não sou. Haja visto o serviço muito bem prestado pelo GEPASSE, pelo BOIS, pela Santa Casa e muitas outras, Hospital Evangélico por um tempo e muitas outras instituições. Mas o que eu vejo a policlínica é uma pérola que Sorocaba tem. Nós temos excelentes médicos, inclusive muito bem administrado pelo Dr. Paulo Gurres e anteriormente pelo Dr. Rodolfo. Muitos outros, se eu for citar nomes de profissionais, não só médicos, mas de toda a área de saúde, eu seria injusto de não citar o nome de todos. Mas cito esses 2 que foram coordenadores, exemplares, exímios administradores e que está fazendo a policlínica ser um brinco, está melhorando muito a policlínica. Eu torço para que ela continue no modelo que está. Agora, respeito a opinião, porque essa decisão única e exclusivamente baseada na Constituição é do senhor prefeito. E eu não interfiro. Do mesmo jeito que eu não permito e ele não tem essa postura de interferir no gabinete 6, eu também não interfiro no poder executivo, desde que não seja de minha competência. Quando vem para a votação no plenário, aí aqui sim, o meu voto ele é independente. Eu sempre digo a todos, eu não sou de oposição, eu não sou de situação. Eu sou da Constituição. Se for constitucional e se for bom, meu voto é sim. Se for inconstitucional, ou se for ilegal, ou se for contra a lei, eu voto sempre não, independente da opinião de quem vai me lindrar. A lei, nem mais nem menos, sempre a lei. Agradecendo a presença do vereador Hélio Brasileiro, aqui que falou com a gente ao vivo sobre essa questão, essa situação da policlínica e também sobre o projeto de lei de autoria dele, que foi aprovado aqui pela Câmara, que proíbe o ato de fumar próximo das unidades de saúde. Agradecendo a você, pedindo que curta, compartilhe nossos vídeos, que você já sabe, né? Está ao vivo, está no Zenorte.